vamos se acertando aí. Hoje, como vocês podem ver, tem uma ceia diferente. É uma ceia muito especial, na verdade. Porque a gente vai ter um dia de batismo hoje, e onde muitas pessoas vão confessar a sua fé e testemunhar quem é Jesus para elas e como Deus transforma as nossas vidas. E também a gente pode estar louvando a Deus, estar aprendendo mais sobre Ele, e também para futuramente a gente também falar sobre Ele para as pessoas, e para que mais pessoas futuramente sejam batizadas e que elas creiam em Jesus. A primeira música que eu trouxe hoje é a música Redenção, e no pré-refrão dessa música vai estar ali na tela. Ela fala que o passado, ele já não vai colocar aqui. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. E eu também trouxe um versículo para fazer a ligação com esse trecho dessa música, que reflete muito no dia de hoje, o que as pessoas vão estar testemunhando hoje, no que elas vão estar confessando e testemunhando sobre a sua história que foi transformada por Jesus. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, reflete muito sobre esse trecho dessa música, e que muitas pessoas vão testemunhar hoje que o passado já não vai fazer diferença mais. Os pecados que elas cometeram, elas não vão mais escravizar essas pessoas, mas elas vão estar libertas em Cristo. Então, que a gente possa também cantar com alegria essa primeira canção. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo
tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. A segunda música é a música Deus Eterno, e eu gosto muito dela porque ela fala sobre as nossas falhas e como a gente não merece o amor de Deus, mas mesmo assim Ele é fiel e justo para vir até nós e nos resgatar desse pecado que nos escraviza eternamente. Mas Jesus morreu na cruz e isso fez toda a diferença, porque agora a gente não é mais escravo eternamente, a gente é filho de Deus e a gente pode viver com Ele. E é isso, vamos estar louvando. Quantas vezes falhei e você foi fiel, tua graça me levantou, me ergueu, ó Senhor, Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, incomparável, tua glória nunca findará. Do meu coração, controle te dou, consome tudo que há em mim, Deus. Justiça e amor me abraçam, Senhor. Te amo com tudo que sou. Quantas vezes falhei e você foi fiel, tua graça me levantou, me ergueu, ó Senhor, Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, incomparável, tua glória nunca findará. Do meu coração, controle te dou, consome tudo que há em mim, Deus. Justiça e amor me abraçam, Senhor. Te amo com tudo que sou, Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, incomparável, tua glória nunca findará. E o clamor do meu ser é contigo e está, Senhor,
sempre brilhará, incomparável, tua glória nunca findará. E o clamor do meu ser é contigo está, Senhor, com tudo que sou te amarei, com tudo que sou te amarei. Senhor, que a gente possa, no dia de hoje, estar aprendendo mais sobre Ti, Deus. Que a gente possa também estar sendo tocados por esses testemunhos que vão acontecer agora. E que a gente entenda sobre esse propósito que o Senhor quer para a nossa vida, que é Te glorificar e Te conhecer cada dia mais e fazer o Senhor conhecido, Deus. E nos conduz nessa noite, nessa manhã, e que a gente possa cada dia estar mais perto de Ti e mais parecido com Teu Filho Jesus Cristo. E em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui hoje. Principalmente, algumas pessoas provavelmente estão aqui pela primeira vez, né? Então, para a gente não apresentar um por um, porque deve ser bastante, eu vou pedir só que você levante sua mão se você está aqui pela primeira vez, só para a gente ver quantas pessoas aqui é a primeira vez. Levanta bem alto. Muito bem, temos várias pessoas aqui, então sejam bem-vindos a essa celebração que nós estamos hoje engrandecendo o nosso Deus, glorificando a Ele, principalmente com um momento tão especial que é o momento do batismo. Então hoje nós temos uma celebração que nos deixa muito felizes, porque nós estamos lembrando de algo que Jesus já fez lá no passado e que Ele disse para a gente ir e fazer também. E hoje nós estamos comemorando uma transformação incrível que aconteceu na vida de várias pessoas. Mas o que seria o batismo? Quando nós lemos Romanos capítulo 6, versículo 4, ele nos diz o seguinte: portanto, fomos sepultados na morte com Ele por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, o batismo ele tem total relação com isso, ele é um simbolismo. Ele é algo simbólico que nós representamos aqui. Então, vocês vão ver que as pessoas virão aqui, elas vão testemunhar sobre o que Cristo fez em suas vidas. Elas vão também entrar numa piscina, elas vão mergulhar e elas vão sair da piscina. Elas não vão ficar ali, tá? Mas elas vão mergulhar e sair da piscina. Mas o que está acontecendo aqui não tem poder nenhum, tá? Essa água que está aqui dentro da piscina é a mesma água que nós temos chegando nas nossas casas. Ela não tem poder algum, não tem, nada de milagroso, maravilhoso. Porque o que nós estamos fazendo aqui é algo simbólico. É um simbolismo. É uma representação. Uma representação do quê? Do que nós acabamos de ler. De que nós morremos para uma velha vida, fomos sepultados na morte. Então, a piscina, a água, ela representa isso, nós sendo sepultados, morrendo para uma velha vida que ficou para trás. E então nós ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, saímos da água, essa representação, de ressuscitarmos. Então, o que isso significa? Significa que o que vai acontecer aqui é uma representação do que já aconteceu na vida dessas pessoas. Já aconteceu. Já aconteceu tempos atrás. Talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não sei, depende de cada pessoa, de cada vida. Mas hoje elas estão representando isso publicamente, assumindo um compromisso com Deus, de uma forma pública, assumindo esse compromisso, e assumindo um compromisso com a igreja também,
com o corpo de Cristo. Porque elas fazem parte desse corpo. Por isso que elas também se tornarão membros hoje desse corpo, dessa igreja, dessa comunidade. Então, vocês vão ver que também as pessoas vão dar testemunhos aqui. E esse testemunho, ele representa o que elas vão simbolizar. O próprio batismo já é um testemunho. Ele já simboliza o que aconteceu. Mas nós sabemos que Deus age de formas diferentes na vida de cada uma das pessoas. E nós vamos perceber isso. A multiforme, a grande pluralidade, as várias formatos que Deus age na vida das pessoas, em como Ele chega aos nossos corações e nos transforma. Então, essas pessoas também que estiveram aqui, é importante eu comentar sobre isso, elas estiveram participando de um curso. Nós temos a nossa linha de maturidade, em que nós conduzimos as pessoas à maturidade. Por isso o nome é linha de maturidade, olha só. Então, nós apresentamos o evangelho para as pessoas, de uma forma relacional. Nós acompanhamos as pessoas em uma caminhada, e esse acompanhamento que nós chamamos de discipulado, vida na vida, ele é para sempre. Todos nós precisamos de alguém ao nosso lado, nos conduzindo, orando por nós, nos aconselhando e nos ajudando. Mas, em um certo momento, eles chegaram na parte do batismo. Então, nós temos um curso de preparação para o batismo, onde nós reforçamos as bases da fé, onde nós explicamos como funciona a nossa estrutura para que as pessoas que aqui vão se batizar e se tornar membros, elas possam entender de que comunidade elas vão fazer parte. Então, nós explicamos muitas coisas nesse curso e todas essas pessoas participaram desse curso. E hoje, elas estão aqui prontas para, então, se tornar membros, fazer parte, mas principalmente testemunhar o que Jesus fez na vida delas. Por isso eu quero convidar, então, todos que vão se batizar hoje, para que venham até aqui. Podem subir aqui, venham aqui comigo. Não fiquem com medo. Temos uma turma de 11 pessoas. E agora, pessoal, então nós vamos ter o momento em que eles têm a oportunidade de testemunhar, de compartilhar o que Jesus fez na vida de cada um deles. Então, que a gente possa aproveitar esse momento para ouvir essas histórias, para ouvir de uma forma resumida como Jesus cuidou de cada um, como Jesus transforma cada um, e também a grande obra de Deus na vida de cada uma dessas pessoas que vai testemunhar. Bom dia, bom dia. Meu nome é Felipe. Para começar, tem uma analogia que eu gosto muito de pensar e representa muito o que Deus fez na minha vida, que é uma prisão sem grades e invisível, né? A gente não consegue perceber que a gente está pecando, a gente não consegue perceber que a gente está preso a algo que esteve consumindo a nossa vida o tempo todo, né? E eu vejo que Cristo, no momento que conheci Ele começou a mudar tudo isso. É como se fosse um filtro, sabe? Nos nossos olhos, como se a gente colocasse um óculos e a gente começasse a entender o que é o bem e o mal, sabe? O que nos faz bem e o que não nos faz. E, cara, mudou todas as áreas da minha vida, ela por completo, ao ponto de que eu não consigo mais me ver vivendo a mesma vida que eu vivia antes. E isso eu acho incrível, porque uma coisa que eu evitei tanto na minha vida, que foi buscar a Cristo, buscar conhecer esse Deus que criou os céus e a terra, hoje é o motivo de eu viver. Hoje é o motivo de toda a ação que eu tenho, de tudo que eu faço e tudo que eu vou fazer, né? Me deu uma esperança que me trouxe paz, calma. Como o Filipenses fala, né? Posso jogar todos os meus anseios sobre Ele, não preciso temer nada. E eu vejo que, cara, eu não podia viver de outra forma a não ser para Cristo, sabe? Como Ele transformou a minha vida e como Ele me deu um sentido, me deu propósito, identidade. E, resumindo, é isso. É algo que vai mudar toda a tua vida, sabe? E tu nem se liga direito.
Bom dia, meu nome é Daniela e eu estou muito nervosa. Então, para não ficar falando umas 5 horas aqui, eu escrevi um resumo da minha transformação, que ela começou há muito tempo atrás, mas só aconteceu de verdade recentemente. Então, eu conheci a Cristo quando eu era uma criança ainda, e naquela época eu já tinha certeza que Ele era o meu Salvador. Porém, eu continuava vivendo a minha vida antiga, de acordo com a minha vontade. Eu tinha medo de entregar a minha vida para Ele, e com isso eu não mudava meus antigos hábitos. E recentemente, ao ter um relacionamento mais próximo com Deus, eu passei a entregar realmente minha vida para Ele e fazer com que Ele fizesse a vontade dEle na minha vida. E assim Ele passou a ser o meu Senhor. E isso mudou tudo. Foi ali que eu percebi que antes eu era convencida, né, e não convertida, que nem diz o Duda para nós. E muita coisa mudou, porque o vazio que eu sentia passou a não existir mais. E hoje eu posso dizer com certeza que Deus habita em mim e eu tenho uma vida transformada. Bom dia. Meu nome é Andrei. Minha vida inteira eu vivi meio perdido. E em 2023 eu tive uma desilusão. Eu vi que nada que eu desejava ou tinha vontade tinha sentido. Eu procurava preencher o meu vazio com qualquer coisa que aparecia na minha vida. E isso me levou à depressão. Eu sofri bastante. Eu ficava em casa, eu não saía, eu não falava com ninguém, não comia, não fazia nada. Eu tinha me tornado uma casca vazia. Eu estava morto por dentro. Mas uma coisa eu não tinha perdido, que era a esperança. Hoje eu consigo ver que essa esperança foi uma graça que Deus me deu para chegar até Ele. Eu mesmo, sem motivo nenhum para continuar vivo, eu procurei Ele. Eu o encontrei. E por isso sou grato. Obrigado. Oi, eu me chamo Eric. Para começar, eu já nasci numa família cristã, uma família evangélica. Então eu sempre tive esse conhecer assim Cristo, mas nunca conheci de verdade, assim, eu nunca busquei, assim, mas era só uma coisa meio que eu ouvia falar e então eu achava que eu sabia, assim, porque me falaram. Então um dia eu aceitei a Cristo na igreja e com isso eu achei que tipo eu estava salvo, assim, por isso, e podia continuar fazendo o que eu queria com muitas práticas erradas. Principalmente questão eu falava muito palavrão, assim, eu sempre fui muito assim, levado principalmente por outras pessoas, mas como eu tinha aceitado Cristo, eu achava que estava tudo bem, eu estava salvo já, podia fazer o que quisesse. Mas até que um dia tipo, me convidaram para o Célula, que foi uma coisa que me ajudou muito. Lá eu conheci pessoas, tipo assim, não conheci ninguém, mas mesmo assim eu me senti à vontade em fazer muitas perguntas, isso me ajudou muito. Eu tive muitas respostas sobre isso e eu comecei a entender de verdade quem Cristo era e que eu estava fazendo era errado, realmente errado. Então eu comecei a tentar mudar, mas ainda com aquele de o que eu quero é melhor, assim. Até que um dia eu entendi e percebi que realmente que se eu quero ter Cristo na minha vida, eu devo mudar isso. Então eu parei de uma vez por todas e realmente, assim, só de um dia para o outro eu parei de fazer muita coisa e
que entendi que era isso que eu precisava fazer. Que não tem outra forma de... É tu parar e obedecer ele. E isso mudou muito na minha vida. Melhorou muita coisa. Eu parei de preencher esse vazio que eu sentia com pessoas, sendo levado por pessoas, fazendo coisas que eu nem gostava, mas só para preencher eu fazia mesmo assim. E parando de fazer isso e preenchendo com Cristo, com Deus, isso melhorou muito na minha vida e é isso. Bom dia. Meu nome é Isabela. Eu conheci a Aliança em 2022 por meio do Didi da Vitória, mas eu já conhecia Jesus, eu venho de uma família católica, mas aquilo nunca fez muito sentido para mim, na verdade. E para mim a minha transformação começou em 2022 no Acamp, e desde então foi uma mudança gradual, assim, de mudança de visão das minhas atitudes, das atitudes dos outros, do meio do que eu lido com as coisas e com os meus sentimentos. Eu sei que ainda tem muita coisa que eu preciso melhorar para ser mais semelhante a ele, mas em meio a muitas confusões de sentimento e pensamentos, a única certeza que eu tenho é que ele é meu Senhor e Salvador. Então, obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Silvio. Estou nervoso também. Apesar de a vida toda mexer com o público, né, como músico. Eu também nasci numa igreja, né, numa família católica, todos os domingos, na missa. Eu sempre procurei ser uma pessoa do bem, sempre procurei fazer o bem, sempre procurei educar meus filhos para o bem, né? Mas, através de um anjo na nossa vida, desculpe, gente, que a Thalia, que nos pegou pela mão e nos ensinou o caminho, que realmente, sabe, eu achava que estava tão perto de Deus, mas aí então eu vi que estava muito longe. Estava muito longe. Então, ela, através dela, do exemplo dela, a gente fez o Abismo Ligado e eu comecei a descobrir o quão longe eu estava de Jesus. Então, com o passar do tempo, eu já tinha lido toda a Bíblia, achava que era um conhecedor da Bíblia, achava que sabia tudo. Aí eu descobri que eu tinha que reaprender, aprender de verdade sobre a palavra da Bíblia, o que é Jesus, o que é o Espírito Santo. Hoje posso dizer que eu ainda estou engateando na minha fé, mas a minha vida foi transformada. Foi transformado através de Jesus e do Espírito Santo. E por isso estou aqui hoje para reafirmar, né, essa mudança que eu tive na minha vida. Obrigado. Bom dia, meu nome é Tânia e é difícil. E eu vou ler porque com certeza eu não vou conseguir. Então, vou ler. Antes de conhecer o verdadeiramente a Jesus, minha vida era vazia. Eu tentava preencher esse espaço com coisas materiais, mas nada me trazia paz. Faltava algo que eu não sabia explicar. Hoje eu sei que o que faltava era Deus no centro da minha vida. O ponto da virada veio através da nossa filha Thalia.
que orou incansavelmente por mim e pelo meu esposo. Foi através dessas orações que senti o chamado de Deus e percebi que Ele sempre esteve ao nosso lado, mesmo quando a gente não percebia. Também passamos por um tempo muito difícil com a doença da nossa filha, mas vimos a mão de Deus em tudo. Cura dela foi uma grande conquista, um testemunho do poder e do amor do Senhor com Deus. Aprendemos a passar por tudo de forma mais leve e com fé e esperança. Senti no coração que era o momento de me batizar e dizer sim para Jesus e deixar o passado para trás. Hoje quero viver essa nova vida com Ele, guiada pelo amor e pela fé. Agradeço a nossa filha Thalia, ao nosso genro Leonardo, por todo o amor e oração. Agradeço também ao casal Adelar e a Fátima, que nos ensinamos com tanto carinho, e ao nosso grupo Célula por todo o apoio e aprendizado. Tudo que vivemos foi por graça de Deus. Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Bom dia. Eu sou o Samuel, sou irmão do Felipe. E eu vejo que nos últimos anos Deus tem feito um trabalho muito grandioso na minha vida, porque Ele escolheu essa pessoa que, além de ser muito teimoso, se achava o dono da razão, né? O tempo inteiro. Então Deus teve que fazer um trabalho muito cuidadoso na minha vida. E eu gosto de enxergar... Na verdade, eu tenho enxergado nos últimos tempos a minha vida como se tivesse uma muralha de pecados. E depois que eu conheci a Cristo, todos os dias Ele foi tirando tijolos dessa muralha. E a cada dia eu conseguia mais e mais ver o poder de Deus e a grandeza dEle, tudo que Ele tem feito por mim. Então, eu só tenho a agradecer a Cristo porque Ele fez por mim. E estar aqui hoje podendo compartilhar o meu testemunho e compartilhar a vida que eu tenho tentado viver nos últimos anos é nada menos que a graça de Deus agindo na minha vida. É isso. Bom dia a todos. Meu nome é Loris Antônio Cagliari. Gente, antes de conhecer Jesus, eu era pecador. Depois, conhecendo Jesus, que pagou os meus pecados, tenho certeza absoluta da solução para Jesus. Vou me batizar. Obrigado. Bom dia, meu nome é Sônia. Eu vou me batizar porque... Tá funcionando o microfone? Eu vou me batizar porque, estudando a Bíblia, conheci Jesus. E agora é o meu Senhor e Salvador. Bom dia. Eu estou muito feliz de estar compartilhando esse momento com vocês, porque quem me conhece sabe que eu tive o privilégio de conhecer Jesus há 11 anos atrás. E hoje eu estou aqui porque lá atrás, com 15 anos de idade, eu tive o privilégio de conhecer Ele, porém, por muito tempo, eu achei que eu tinha entregue 100% a minha vida a Jesus. E isso não foi uma verdade. Algumas coisas novas começaram a acontecer na minha vida.
sair do ensino médio, ir para a faculdade, um novo trabalho, novas amizades, uma nova rotina. E tudo isso passou a ser prioridade na minha vida. E Deus sempre ficava em segundo plano. Só que esse ano eu tive a oportunidade novamente de ir no acampamento jovem. E durante um momento foi falado: Deus não se cansa dos nossos recomeços. E que bom, porque hoje eu estou aqui e Deus me esperou com paciência e amor nesses 11 anos de caminhada. E eu vejo que nesse ano Deus transformou muito meu coração. Não é mais uma obrigação eu ser transformada por Deus. Hoje é uma alegria, é uma necessidade de fazer o que agrada a Ele. E algumas perguntas se passaram na minha cabeça durante todo esse tempo, que foi: do que adianta eu ter tudo, mas não ter a presença de Deus? Não me adianta nada, porque só Ele é suficiente na minha vida. Eu posso buscar coisas, eu posso conquistar muita coisa nesse mundo, mas só Ele vai preencher realmente o meu vazio. E hoje eu percebo que realmente lá atrás eu entreguei a minha vida a Deus, mas eu entreguei uma parte dela. E Deus, Ele não quer por metade, Ele me quer por inteira. E é por isso que hoje eu estou diante de tantas pessoas que eu amo, da minha família, dos meus amigos, de vocês, igreja, para confirmar aquilo que já queimava no meu coração há muito tempo. Obrigada. Bem, então nós temos vários testemunhos diferentes, como eu comentei, né? São histórias de vida diferentes. E a forma como Deus trabalha na vida de cada um de nós é diferente também. Mas uma coisa que não é diferente é que todos nós temos o mesmo Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. E esse é o mesmo para todos nós. E nós temos também, vivendo dentro de cada um de nós, o mesmo Espírito Santo. Então agora nós vamos ter o momento do batismo. Agora nós vamos ter aqui, pessoal, a pessoa ela não pode se batizar sozinha. Alguém tem que batizar a pessoa, né? Então, nós teremos pessoas aqui que vão batizar. E o que vocês vão ver acontecendo aqui agora é a representação que eu comentei antes. Nós veremos, então, aqui o José Predebon. Aqui ele vai batizar a Sônia. Então, o que vai acontecer? Talvez vocês vão conseguir escutar, mas eu vou falar caso não dê para escutar muito bem. O Prede vai pedir: você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? E a Sônia, obviamente, ela vai dizer que sim, né? Porque todos eles querem se batizar. E então, o Prede vai dizer: então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então vai acontecer o batismo. Sônia, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ore, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tânia,
Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Silvio, você crê como seu Senhor e Salvador em sua vida? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Samuel, você crê em Jesus como Senhor e Salvador em sua vida? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Eric, você crê no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Andrei, você crê no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Felipe, você crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Natália, você crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isabela, você crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daniela, você crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é lindo ver o que Deus faz, e cheguei até a me emocionar lá atrás. E como é bom ver pessoas sendo transformadas por Cristo, tendo as vidas mudadas e entendendo que o único caminho é Cristo. E essa próxima canção é a música Dia Feliz, e ela fala justamente sobre o dia de hoje, que muitas pessoas estão confessando publicamente quem é Cristo. E o refrão dela, ela fala: dia feliz, Cristo mudou minha história, Cristo mudou meu coração, Ele transformou, e Ele também fez o meu coração novo e lavou o meu coração. Então que a gente possa cantar com alegria. Tá difícil colocar o fone.
da história um grande dia. Venceu a morte, me resgatou. Cantarei, Jesus vivo está. Alegria e paz sem fim, todo pranto em breve cessará. Cantarei, Jesus vivo está, vivo está. Oh, dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história Ele mudou. O mesmo eu não sou. Confiando em teu amor, me achego a ti, pois livre sou. Tu és meu Cristo, eu sou teu. Alegria e paz sem fim, todo pranto em breve cessará. Cantarei, Jesus vivo está, vivo está. Oh, dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história Ele mudou. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história Ele mudou. O mesmo eu não sou. Glorioso dia, gloriosamente tu me salvaste. Oh, glorioso dia, glorioso nome. Oh, dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história Ele mudou. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história Ele mudou. Além do céu, tão alto para conquistar. Cheguei tão longe, então caí, mas o amor veio me encontrar. Meu coração batendo está, a vida achei quando me entreguei. Me lançarei no Espírito, eu toco os céus ao prostrar-me a ti. A liberdade que ganhei, preço nenhum pode pagar. Ganhei o mundo e me perdi, deixou o céu só pra me buscar. Meu coração batendo está, a vida achei quando me entreguei. Me lançarei no Espírito, eu toco os céus ao prostrar-me a ti.
eu de novo estou. Tudo o que sou, quebrantado eu me rendo. Com teu amor me envolverás e eu irei dançar em tuas asas pra sempre. Aos teus pés eu de novo estou. Tudo o que sou, quebrantado eu me rendo. Com teu amor me envolverás e eu irei dançar em tuas asas pra sempre. Meu coração batendo está, a vida achei. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco os céus ao prostrar-me aos teus pés. Eu de novo estou. Tudo o que sou, quebrantado eu me rendo. Com teu amor me envolverás e eu irei dançar em tuas asas pra sempre. Meu coração batendo está, a vida achei quando me entreguei. Senhor, que a gente possa nesse momento agora estar entendendo mais sobre a Tua Palavra, que a gente possa estar Te conhecendo mais e que a Tua Palavra toque os nossos corações e nos transforme, para que a gente seja mais semelhante a Cristo e mais próximo de Ti, Deus. Obrigado por hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom dia! Bom dia a todos! Bom dia, Liz! Tudo bem, fofinha? Fábio! Que alegria imensurável estar participando deste momento. Se eu posso falar um pouquinho das minhas emoções também, nós como seres humanos podemos sim organizarmos grandes festas. Inclusive a gente olha nas mídias sociais aí, grandes milionários, quando seus filhos, suas filhas fazem 15 anos, festa de aniversário, até mesmo festa de casamento, durarem 2, 3, às vezes até 5 dias, né? E que lindo isso, para quem tem condições. Mas eu falo para vocês hoje, não há festa maior do que essa que está acontecendo hoje nos céus. Deus está em festa, a alegria de Deus que derrama sobre os nossos corações todo o amor dele sobre nós é imensurável. Então, hoje sim, com certeza, as escolhas de cada um de vocês pelo batismo, mas principalmente o que Deus tem feito através do amor dele na vida de vocês, é uma grande festa. E esse é o meu compartilhar. E eu queria iniciar, então agora nós vamos entregar os certificados de batismo para todos que tomaram a decisão de se batizar no dia de hoje. E eles vão escrever seus nomezinhos, assinar, na verdade, seus nomezinhos aqui no livro de membros do Aliança. Então, a partir do batismo, todos se tornam membros do grupo da Igreja Aliança Bíblica de Bento Gonçalves. Mas também, desde a sua conversão, da sua entrega da sua vida para Jesus, deixando ele, ou melhor, ele sendo o Senhor e Salvador da sua vida, saiba que o seu nomezinho está no livro da vida, que é muito maior, muito mais importante do que o livro de membros do Aliança. Então, vou botar meu óculos aqui, porque a letra aqui é linda, maravilhosa, da Dona Fátima, mas eu estou precisando enxergar de óculos. Eu gostaria de chamar, então, em primeiro, o seu Andrei Degramante. É isso? O Andrei? Grande Andrei. Que ajuda? Vem cá, querido. Dá um abraço. Que testemunho, hein? Que testemunho. Andrei, vou te pedir a gentileza
de tu assinar teu nomezinho aqui, ó. Andrei? Legramante. Legramante. Eu acho que eu li D. Olha aqui como é que tá um D aqui, ó. Né? Deixa eu te dar um abraço. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Aqui, ó, certificado. Vamos para a fotinho, né? Ó. Obrigado, Andrei. Que Deus te abençoe, viu? Isso aí. Caneta devolve que eu vou precisar dela. Valeu, Andrei. Que Deus te abençoe muito, meu queridão. Agora a gente vai chamar a Daniela Tasca. A senhora Daniela Tasca. E o Marcos. Bem? Tá aí? Marcos? Aí, queridão. Beleza? Deixa eu te dar um abraço. Claro. Ah, querida. Que Deus te abençoe muito. Amém. Aqui, Dani, ó. Por gente. Daniela Quesini Tasca. A mãe tá aí? Minha mãe tá aí. Tá aí. Mãe? Levanta a mão. Como é que é o nome da mãe? Celita. Dona Celita Quesini, seja muito bem-vinda, viu? E que privilégio, né? Isso aí. Dona Daniela Quesini Tasca. Aqui, ó. Vamos para frente. Parabéns, que Deus te abençoe, tá bom? Amém. Isso aí, Dani. Show. Agora eu vou chamar o Felipe, mas esse não podia, né? De Jesus. Já desde quando nasceu, né? Cadê o Felipe de Jesus? Chagas. Ah, Felipe, hein? Maninho. Aqui, ó. Que alegria, viu? Deus te abençoe muito. Aqui, ó. Escreve aqui Felipe de Jesus. Não pode esquecer de Jesus. Cadê o paizão? Eu vi ele chegar aí. Cadê o seu Jonathan? Seu Jonathan. Aí, paizão, hein? Que orgulho, né? É ou não é? Imagina. Ele batizou não, peraí. Quando ele nasceu, tu foi no cartório e colocou lá Felipe de Jesus, tu já não tinha mais dúvida, né? Era, tava no plano. Tá no plano. Querido. É isso aí. Aqui, ó. Vamos bater uma fotinha. Uhul! Parabéns, Felipe. Ah, mas tem mais um aqui, também já estava na promessa. Cadê o Samuel? De Jesus. Chagas. Vem para cá, Samuca. Samuel de Jesus, hein? Que privilégio. O menino mais teimoso. Eu não tinha certeza desse lado do menino teimoso. Samuel de Jesus. Agora. Isso aí, Chagas. Aqui, Samuel de Jesus. O menino mais gente boa que eu conheço. Não é teimoso, né, paizão? Valeu, Samuca. Tamo junto. Essa família aí é preciosa, viu? Sou apaixonado. Tem uma delas que, inclusive, um dia desses, acho que vem morar lá em casa. Inclusive, não é a Isabela, mas é a Isabela. Mas eu quero chamar aqui a Isabela Oliveira, que é outra Isa também. Se quiser vir morar lá em casa, tem espaço também, Isa, viu? A Isa. Querida, parabéns. Desculpa. Aqui, ó. Não, gente, a Isabela, a irmã do Felipe de Jesus e do Samuel de Jesus, não tem, né? Eu já fui até no trabalho do Jonathan pedir emprestado uns dias, pelo menos. Isabela, querida. Aqui, ó. Que Deus te abençoe muito. Parabéns, Isa.
Muito bom. Olha outra pedra preciosa aqui. A Natália Strapasson. Então vamos lá. Natália de Melo Strapasson. Isso aí, Natália. Dá um abraço aqui. Nós estamos fazendo discipulado todas as segundas-feiras lá em casa. Só que eu só chego para comida, diz ela. Só chegar para a parte boa. Aqui, Natália. Para a parte boa. Aqui é boa também, né? Deixa eu passar por aqui. Seu Ademir, Dona Olívia, que alegria, né? Cadê o seu Ademir? Isso aí. Parabéns. Obrigada. Deus te abençoe. Aqui. Um abraço. Parabéns, Nath. Deus te abençoe muito, querida. E agora nós vamos chamar o Eric. Seu Eric Zimmermann. Que ajuda, Eric? Querido. É isso aí. Para um dia que nem esse, deixa eu te ajudar aqui. Vem cá. Vai. O que houve? Torceu o tornozelo? Querido. Eric. Ali, ó. Seu Zimmer. Parabéns, Eric, que Deus te abençoe muito, cara. Sensacional. Deixa eu te dar um abraço. Oh, querido. E melhoras dessa perna, né? Isso aí. É esse aqui? Esse que eu acabei de chutar agora? É? Não. Ah! Foi muita emoção que eu esqueci até de dar o... Eu te ajudo aqui, peraí. Vai lá. Eita! Gente, eu quero chamar aqui então esse casal lindo, maravilhoso. Eu vou chamar os dois juntos. O seu Silvio de Souza e a dona Tânia de Souza. Aliás, eu vou deixar o seu Silvio, vou chamar Silvio. Cadê o Silvio? Silvio e a Tânia. Queridos, venham juntos. Isso. Deixa eu dar um abraço. Que Deus abençoe muito. Silvião, querida. Eu sempre achei que ia chegar esse dia, viu? Isso aí, eu sabia disso, sabia disso. Deixa eu pegar a caneta. Quem vai assinar aqui? O Silvio primeiro. O Silvio passa aqui do ladinho da Tânia. E que testemunho, hein, Silvio? Hã? Deus maravilhoso. Aqui, Tânia. Ótimo. Então, vou entregar o do Silvio, né? E agora, o da esposa. Tânia, desculpa o jeito. Que Deus abençoe muito vocês, muito, muito. Eu também quero chamar esse casal lindo, maravilhoso também, o seu Lores Cagliari e a sua esposa, a dona Sônia. Consegue? Isso. Chega, né? Mas para se batizar não tem idade, né? Dona Sônia, parabéns. Se Deus... 120 anos também, né? Chega lá. É? Passa para aqui, seu Lores, por favor. Dona Sônia também, por gentileza. Isso. A canetinha aqui. Seu Lores, aqui, ó, por gentileza. Dona Sônia. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Aqui, dona Sônia. Embaixo do seu Lores.
Maravilha. Seu Lores, aqui. Dona Sônia, aqui. Quer que eu tire aqui do lugar? Aqui dá. São meio grandinhos, né? Parabéns, que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Então, feito esse momento especial da entrega dos certificados, eu quero chamar aqui então o seu Adelar Zausa. De novo agora. Bom dia, tudo bem? Agora sim. Gente, ficam de pé um pouquinho para dar uma relaxada, porque a gente hoje está, né? O dia de batismo é um pouquinho mais longo, né? Então, vocês podem ficar de pé, depois vocês vão sentando aos pouquinhos, conforme vocês quiserem. E agora hoje nós vamos falar aqui, então, um pouquinho mais sobre o batismo, né? Parece até redundante falar de novo sobre o batismo, até porque a maioria que já está aqui já se batizou. E aí fez o curso do batismo. Esses que se batizaram hoje também fizeram o curso. Porém, é importante nós falarmos 2 pontos bem fortes sobre o batismo. Eu quero comentar com vocês, então, esses 2 pontos hoje. O primeiro ponto é o simbolismo do batismo, que é a renovação da aliança de Deus para com o homem. Tá? Vocês podem ficar à vontade, conforme quiserem sentar, querem ficar de pé, bem tranquilos, tá? Então, a renovação da nova aliança, né, de Deus para com o homem. Isso está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, que diz assim: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Cristo, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então nós vamos entender um pouquinho o significado disso. Então, antes de falar sobre o batismo, eu quero explicar para vocês como que Deus, como Jesus Cristo e o Espírito Santo realizaram essa obra tão maravilhosa. E isso nós vamos ler então em Colossenses capítulo 2, do versículo 9 ao 14. Quem tiver a Bíblia pode abrir, senão vai ter aqui na tela. Então, na linguagem NVI. Colossenses 2, do 9 ao 14, diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e agradecer, Pai, por esta manhã, por aquilo que o Senhor permitiu, por aquilo que testemunhamos e vimos e assistimos, Pai. Obrigado por esse momento maravilhoso, que o Senhor agora, Pai, através do Teu Espírito Santo, abra a nossa mente e o nosso coração e nos dê entendimento da Tua palavra e da Tua vontade, para a honra do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então, ali no versículo 9, Paulo começa dizendo assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Jesus disse
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, sempre em nome da Trindade, como foi feito aqui, como o Predebon e o Ariel falaram: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a função que cada um cumpre nessa obra da salvação? O Pai, que chama os escolhidos, o Filho, que purifica e limpa os pecados através do seu sacrifício na cruz, e o Espírito Santo, que coloca o selo, a garantia da vida eterna. Então Jesus, ele não atribui só a si mesmo a salvação, mas sim a Trindade, a divina Trindade, que faz toda essa obra completa. E aí, pulando para o versículo 11 ali de Colossenses, versículo 11, na primeira frase diz: nele também vocês foram circuncidados. É importante nós entender o que significa a circuncisão. Eu sei que hoje tem várias pessoas nos visitando, então vou explicar rapidinho o que significa a circuncisão. Aqui Paulo está se referindo ao sinal da primeira aliança que Deus fez com Abraão, lá no Velho Testamento, e seus descendentes, o povo de Israel. A circuncisão na carne, que em Gênesis, no capítulo 17, ele vai descrever todas as instruções que Deus deu a Abraão, como deveria proceder nessa questão da circuncisão, no povo de Israel e os estrangeiros que faziam parte, que eram aceitos entre o povo. Então eles tinham essa marca, e era um testemunho deles de fé e obediência a Deus por meio da lei. Naquela época era assim que funcionava. Então essa foi a primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel. Mas a primeira aliança falhou. O povo continuou pecando e desobedecendo a Deus. Como a gente viu lá em Hebreus, ali no primeiro versículo, né? Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Na última frase do versículo vai dizer assim: visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então aqui tem a prova de que Jesus morreu porque a primeira aliança não funcionou. Então Jesus veio para renovar. Mas este é o primeiro ponto, o símbolo do batismo, a renovação da aliança de Deus para com o homem, o morrer para o pecado e o nascer da água e do Espírito, a continuação da aliança. No versículo 11, lá de Colossenses 2, versículo 11, vai dizer assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Agora não é mais uma marca na carne, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. A circuncisão feita por Cristo, ou seja, a marca da aliança feita em nós. Deus não cancelou a primeira aliança, ele renovou através de Cristo. É isso que aqui Paulo está dizendo. Simboliza o batismo nas águas, a morte do corpo. Esse simbolismo que foi feito hoje, a morte do corpo, a morte da carne. O despojar do corpo, como nós lemos ali, abandonar, largar, desapegar, entregar o corpo da carne. Este é o simbolismo do batismo nas águas. Isso aconteceu quando vocês eram, aliás, quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Essa é uma palavra forte, né? Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Essa palavra sepultados significa literalmente um funeral. É isso que significa. É um sepultamento. É um sepultamento do corpo. Um morto, ele não consegue mais fazer nada sozinho. Ele não tem capacidade ou condições de fazer coisa alguma, muito menos de voltar à vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Foi isso que aconteceu quando nós morremos em nossos pecados. Ou seja, a palavra sepultado significa mortos e enterrados. Um sepultamento completo. O despojar do corpo. Abandonar o corpo, largar a velha vida passageira aqui na terra. Isso é o significado que
tem esse versículo, um sepultamento. Mas no versículo 12c, na última frase, ali na última linha, vai dizer: e com ele foram ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui Paulo cita Deus Pai como exemplo da unidade e do poder divino. Paulo está dizendo, mas há um outro que pode dar vida aos mortos. Há um outro que pode dar vida aos mortos, mesmo que este já esteja cheirando mal. Vocês lembram lá da história de Lázaro, que estava morto há 4 dias? A irmã Marta, Maria mandaram chamar Jesus, ele veio e ele já estava cheirando mal. Mesmo assim, ele voltou à vida. Mas neste caso, eu não quero, melhor dizendo, falar de Lázaro, mas eu estou me referindo da minha própria morte. Da minha própria morte. Desde o dia em que eu nasci, até os 22 anos de idade, eu era morto. Morto espiritualmente. Morto em meus pecados. Porque eu não tinha entendido ainda, eu não tinha aceitado a Jesus, eu não tinha me arrependido dos meus pecados. Eu não tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador, por isso que os meus pecados cheiravam mal. Porque se Lázaro, amigo de Jesus, ficou 4 dias morto e cheirava mal, imagina eu 22 anos mais ou menos morto. Como devia estar já o corpo, né, do pecado. Falar isso parece triste, né? Parece pesado, pois a morte sempre é um motivo de tristeza, de medo e incertezas, inseguranças. Mas isso é porque a maioria das pessoas não entende a profundidade do pecado. Não entende o peso, a destruição que o pecado causou na humanidade. É isso que muita gente não entende. E se não ficarmos tristes e chocados com a morte e o pecado, não há arrependimento, não há reconhecimento, não há quebrantamento e também não entenderemos a necessidade da graça em nossas vidas. O despojar do corpo, que é o abandonar, o largar, deixar o corpo da carne, morrer para o pecado, é necessário. Isso é necessário, tão necessário, para que depois muitos possam nascer da água e do Espírito. É isso, para que depois que a gente morre para o pecado, possa nascer da água e do Espírito. Isso é o que Jesus respondeu para Nicodemos, lá em João, capítulo 3, versículo 5, que diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Simbolizado pelo batismo. Significa morrer para o mundo, mas nascer para Cristo, para o Espírito de Cristo. É isso que significa o nascer de novo da água e do Espírito. Mas voltando para Colossenses, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, sem circuncisão, sem marca nenhuma da aliança de Deus, sem esperança nenhuma de salvação, continuando o versículo diz: Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Deus nos vivificou. E eu creio que este é o meu caso e o seu caso, todos aqueles que já aceitaram a Cristo, porque nós fomos escolhidos, chamados por Deus. E esse é o primeiro ponto, a renovação da aliança de Deus para com o homem. O morrer para o pecado e o nascer da água e do Espírito. Esse é o nosso chamado. Mas tem um segundo ponto, que simboliza o batismo nas águas. O cumprimento de uma ordenança feita por Jesus Cristo. Conforme diz lá em Mateus 19, 20, 28, 19 e 20, vai dizer o quê? Portanto, vão e façam discípulos, ou seja, falem do Evangelho para as pessoas, em todas as nações, em todos os lugares, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20 vai dizer: ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
essa ordenança, além de ser uma promessa, ela também tem além de ser uma ordenança, melhor dizendo, ela tem uma promessa. Até duas promessas aqui. Jesus diz, primeiro, que estará sempre conosco. Jesus promete que estará sempre conosco. E segundo, é que ele diz que vai cancelar a escrita de dívida contra nós. O versículo 14 de Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Vai dizer o seguinte: e ele cancelou a escrita de dívida. Só a primeira frase. Então há promessas quando a gente se batiza, dá um testemunho, aceita Cristo, se arrepende dos pecados. Há essas promessas de Jesus. Quando ele diz aqui, ele cancelou a escrita de dívida, Paulo está se referindo à lei do seu tempo e dos seus antepassados. Naquele tempo era feito um manuscrito, um certificado diante de testemunha, para que a pessoa que tivesse uma dívida, ela cumprisse aquela dívida. Havia ali então um selo, um carimbo, as testemunhas que testemunhavam que aquela pessoa era devedor, sendo que a garantia do pagamento da dívida seria a própria vida do devedor. Era assim que era feito. O exemplo, a pessoa devedora, ela poderia se tornar escravo do seu credor, se ela não pagasse a dívida. E o seu credor tinha direito sobre a vida daquele escravo e poderia trabalhar até pagar tudo. Ou ele poderia vendê-lo a outro, poderia jogá-lo na prisão, poderia inclusive mandar matar, se a pessoa fugisse e não quisesse cumprir o acordo e pagar toda a sua dívida. Porque havia um manuscrito, uma escrita de dívida. Então, essa pessoa ela estava sujeita a esse credor, a esse senhor. Mas esse senhor, esse credor, ele também poderia simplesmente, ele poderia cancelar a escrita de dívida. Ele poderia perdoar a dívida. Outro exemplo é que naquele tempo também havia uma escrita de dívida criminal. Ou seja, um manuscrito que continha os crimes da maldade de um bandido ou dos seus crimes. E que quando ele era julgado e condenado à morte, a escrita dos seus crimes era pregado junto à cruz. Geralmente essas condenações, quando era casos violentos, a morte era de cruz. Então era pregado junto com a cruz a sua escrita de dívida. Um exemplo que vocês conhecem é Barrabás. Barrabás, a sua escrita de dívida era de assassinato. A Bíblia fala isso. A condenação provável era a morte de cruz. E que também consistia, além da morte na cruz, várias punições. A morte na cruz não era apenas cumprir uma justiça. Não era apenas fazer com que a pessoa pagasse por aquilo. Mas significava, primeiro, dor e sofrimento. Segundo, vergonha e humilhação. Terceiro, incitava o desprezo da sociedade, ou seja, a ideia era apagar e erradicar o nome daquele acusado entre a sociedade. Então a morte de cruz não era apenas o fazer cumprir a sentença, a justiça, mas também apagar qualquer memória ou lembrança sobre aquela pessoa. Então era forte, era cruel a morte de cruz, muito cruel. Mas a pergunta para nós é: qual a escrita de dívida contra Jesus? Não tinha nenhuma. Tanto que o Sinédrio, os fariseus, chamaram várias testemunhas falsas para tentar provar algum crime, alguma falta, alguma dívida que justificasse a condenação e a morte de Jesus na cruz. Mas não tinha nenhuma. Não tinha. Nem como Barrabás, nem como qualquer outra pessoa, não tinha. Tanto que Pilatos recusou-se a julgá-lo. Pilatos diz assim: eu não encontro nada nesse homem, eu não encontro crime nenhum nesse homem, dívida nenhuma. Qual foi a acusação?
contra Jesus que foi pregado na cruz. Sabe qual foi a acusação? Mateus 27, 37. Está escrito: por cima da cabeça, da sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos judeus. Jesus foi morto na cruz por condenação nenhuma, inocentemente. Jesus foi condenado injusto. Mas será que foi sem razão nenhuma? Será que Jesus morreu simplesmente por um engano? Tipo aquela pessoa que recebe uma bala perdida e morre por engano? Será que foi esse o caso de Jesus? Com certeza não. Com certeza não. Foi por causa do cancelamento da escrita de dívida contra mim. Foi por causa disso que Jesus morreu na cruz. Por causa do cancelamento da dívida dos meus pecados que era contra mim. No versículo 14 ali de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, eu quero repetir. Vai dizer assim: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança e que nos era contrário a ele. Ele removeu pregando na cruz. Qual era a minha escrita de dívida? Qual era a sua escrita de dívida? Era o pecado. Uma dívida impagável que nos tornava escravo, que nos fez prisioneiros, que nos condena à morte. Isso era a escrita de dívida contra nós. Mas Jesus tomou essa escrita de dívida e cancelou todas as provas e as acusações contra mim e contra você, pregando-as na sua própria cruz. Não foi na minha cruz, nem tampouco na sua cruz. Foi na cruz de Cristo, no seu madeiro. Foi lá que ele pregou a minha escrita de dívida, a minha escrita de morte. Quem era Barabás? Um criminoso na prisão, esperando um julgamento e uma condenação a Cristo. Aliás, à cruz, perdão. Uma condenação à cruz. Mas ele foi libertado. Ele foi libertado para que Jesus ocupasse o seu lugar. É interessante, né? Jesus ocupou o lugar de um bandido, mas ele tinha que ser libertado. Quando pediram, querem que liberte Jesus ou querem que liberte Barabás? Barabás, Barabás! Esse é o nosso herói. E Jesus, crucifica-o. Crucifica-o. Foi assim que aconteceu. Agora, será que eu tenho alguma coisa a ver com Barabás? Será que nós temos alguma coisa a ver com Barabás? Jesus assumiu o meu lugar. Assumiu o seu lugar, assim como ele fez assumindo o lugar de Barabás. Por isso que o batismo nas águas simboliza o testemunho da graça imerecida. Da graça que nós não merecemos. Que nós recebemos através da fé em Jesus Cristo. Mesmo sem receber. Ou caso contrário, como alguém poderia provar que tem fé? Como alguém pode mostrar a fé? A fé não é visível, não é palpável. Como é que você enxerga a fé de uma pessoa? Testemunho. Testemunho do batismo. Testemunho do evangelho. Transformação de vida, como muitos falaram aqui. É assim que nós testemunhamos da fé. E este simbolismo que hoje foi feito aqui, foi cumprido, é o deixar o velho homem, condenado à morte, agora para transformação para filhos justificados. É esse o testemunho. Agora não é mais o velho homem, aquele pecador, aquele que tinha uma escrita de dívida impagável. Agora é um filho transformado e justificado pelo sangue de Cristo. Sem julgamento e sem qualquer condenação. E para nós encerrarmos aqui, qual é o resumo e aplicação desta mensagem? Nós podemos testemunhar da nova aliança que foi renovada por Deus Pai através do sacrifício de Cristo,
Como? Testemunhando a nossa fé, através da cerimônia do batismo, como já alguns aqui fizeram, através do nosso testemunho de vida, como eu já falei, e através do ensinamento do Evangelho, de levar a outras pessoas a entenderem que estão condenados à morte por causa de seus pecados, mas que podem se tornar filhos transformados e justificados em Cristo. Mas para compreender isso, eu preciso primeiro entender a graça imerecida, que é o cancelamento da escrita de dívida, a lista do pecado contra mim, que foi cancelada. Quando eu entender isso, primeiro, o que eu faço? Eu me arrependo. Segundo, eu confesso meus pecados e peço perdão. E terceiro, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. É esses os 3 passos que eu preciso dar para que eu entenda Jesus na minha vida, para que Ele faça a diferença no meu dia a dia. Então, se alguém aqui não entendeu isso e não fez isso ainda, depois, em casa, ou se quiser me procurar, ou procurar o Predebon que estava aqui na frente, o Fábio, ou muitas pessoas que vocês conhecem daqui, peçam como faz para entender o caminho, como é que faz para receber a Cristo no seu coração. Faça isso. Não perca a oportunidade. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Talvez você não percebeu, mas eu pulei o versículo 10 no começo, ali quando nós lemos o texto. Então volta lá em Colossenses capítulo 2, versículo 10. Diz assim: e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, por estar em Cristo, nós recebemos a plenitude da graça, a plenitude do perdão, é a plenitude da vida eterna. É isso, a plenitude de Cristo. Então, esta é a história desde o princípio. Porque que tinha uma aliança, depois foi renovada a aliança, e essa aliança hoje nós testemunhamos através do batismo. Então, eu espero que você tenha entendido isso. Mas tem uma outra ordenança para nós. Jesus nos dá uma outra ordenança, que é a ceia. Hoje também nós celebramos dia de ceia. Jesus também ordenou que todos os que foram batizados nas águas e no Espírito celebrem juntos a ceia, como um memorial simbolizando o corpo de Cristo até que Ele venha. Como está escrito em Lucas 22, 19. No Evangelho de Lucas, Jesus disse assim, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, a celebração da ceia de Jesus tem a origem lá na Páscoa dos judeus. Vocês lembram lá no Velho Testamento? Aquela ceia que foi feita à noite, um cordeiro sem defeito para uma família, ou 2 quando a família era pequena, com pães sem fermento e ervas amargas. Ali foi a libertação do povo do Egito. A libertação da escravidão. Ali teve essa origem, quando Jesus, na quinta-feira à noite, para a virada da sexta-feira, quando ele foi preso, antes dele ser preso, ele celebrou a ceia com os seus discípulos. Ele celebrou a ceia que nada era mais e nada menos do que a Páscoa do Senhor. No domingo era Páscoa. Então Jesus celebrou com os seus discípulos, renovando a Páscoa, renovando a aliança. E ele mesmo participou então com seus discípulos, mas com uma pequena diferença. Agora o Cordeiro, sem defeito e sem pecado, é o próprio Jesus Cristo. Agora o Cordeiro não é mais um animal, mas é o próprio Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por nossos pecados. E isso é muito forte para nós. Por isso que nós celebramos a Páscoa todos os domingos. Aliás, a ceia do Senhor.
nós celebramos todos os primeiros domingos de cada mês, porque ela é muito importante para nós. É a memória de Cristo até que Ele venha. Então eu gostaria que você baixasse sua cabeça e nós vamos estar orando e depois nós vamos participar desse momento para celebrar essa ordenança de Jesus, esse memorial. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Pai, te agradecer por esse momento tão especial, Deus, que nós participamos, assistimos, Deus, o batismo, que é um testemunho maravilhoso da nova aliança, Deus, assim como também vamos participar da ceia, que é o segundo memorial, Pai, que nós fomos ordenados a fazer e que nós não fazemos só porque fomos ordenados, ó Deus, mas porque para nós é um motivo de alegria, é um momento de celebrar juntos, como o corpo de Cristo. Esse momento que um dia vamos estar celebrando por toda a eternidade, na presença do Senhor. Por isso eu oro e te agradeço, Pai, que cada um aqui possa ter um espírito, Senhor, verdadeiro, e um entendimento, Senhor, do significado, do que representa isso em suas vidas. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então agora eu peço que cada um que entendeu, cada um que foi batizado, já não precisa ser hoje, aqueles que foram batizados hoje com certeza também, mas os que já foram batizados há tempo atrás, mesmo que seja em outra denominação, possam vir então, pegar um copinho de suco, um pedacinho de pão, e depois volte para o seu lugar, e aí juntos nós vamos participar da ceia. Então fiquem à vontade, peguem os seus elementos. Todos estão servidos? Talvez se alguém está sem, o pessoal lá de cima, tudo certo? Ok. Então agora, antes de nós participarmos da ceia, eu gostaria que você mesmo baixasse a sua cabeça em silêncio e fizesse uma oração, dando graças a Deus, reconhecendo esse milagre da salvação que Jesus fez por nós. Então procure abrir a sua mente, o seu coração e se entregar a Jesus. Se você quer confessar e aceitar a Jesus nesse momento, também você pode fazer ali onde você está. Ele vai ouvi-lo da mesma forma. E faça uma oração e louve e agradeça a Deus. Depois nós vamos participar juntos. Em Lucas capítulo 22, versículo 19, diz assim: tomando o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Vamos todos comer do pão? No versículo 20, ele vai dizer: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Senhor Jesus, nós queremos louvar o Pai e agradecer, porque esse sangue, Deus, que é tão precioso, Deus, cada gota, Senhor, salvou muitos pecados, Deus. Sabemos, Deus, que tinha um propósito, não era apenas uma condenação injusta, como já falamos aqui, Deus, mas tinha um propósito maior, Deus. E esse propósito era libertar, era pagar a dívida de muitos, de todos aqueles que se arrependem, de todos aqueles que aceitam o Senhor como Salvador, como Senhor das suas vidas. Então eu te louvo, Senhor, por esse suco de uva que representa o teu sangue, Deus, porque este é um memorial que nós fizemos, ó Pai, enquanto o Senhor não voltar. Mas queremos repeti-lo, Senhor, na tua presença, logo, Senhor, assim que for possível. Por isso nós te louvamos e agradecemos por aquilo que o Senhor fez por nós,
pela tua graça imerecida, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos todos tomar. Então, amém, meus queridos. Agora vocês podem, então, dar um abraço naqueles que foram batizados hoje e ter um momento de comunhão entre todos aqui. E um bom domingo para todos.